E aí, Nori, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Na medida do possível, vamos seguindo. É o Tudo Bem por Educação, né? Tudo bem por educação e a tentativa de mandar alguma energia positiva lá para o Rio Grande do Sul. E estamos no impasse quando a gente olha para o esporte com relação à paralisação do Campeonato Brasileiro. Impasse porque o campeonato segue, os jogos dos times gaúchos que foram suspensos, adiados, na verdade. Sim. Só que ainda há uma cobrança, não só dos times gaúchos, mas até mesmo do Ministério dos Esportes, para que a competição seja paralisada. Sim, e há uma divisão dos clubes, isso é um fato, né? Para a gente contextualizar, os jogos dos times gaúchos foram adiados até 27 de maio. E foi chamado um congresso técnico, uma reunião de emergência da Confederação Brasileira de Futebol para o dia 27 de maio. Na verdade, a CBF está empurrando esse problema e esperando para ver o que vai acontecer no Rio Grande do Sul, qual mensagem que a natureza dará em relação à evolução da tragédia no Rio Grande do Sul. Por quê? Outra informação que eu trago, Carol. Acontece amanhã, depois de amanhã, quarta-feira, a reunião do Conselho da FIFA na Tailândia, em Bangkok, na Tailândia. O presidente da CBF já está, não sei se chegou já, mas está a caminho da Tailândia. E na sexta-feira tem a reunião do Congresso da FIFA. O que vai ser decidido ali? Provavelmente que o Brasil será a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Então essa situação toda que envolve o Rio Grande do Sul hoje e o futebol brasileiro, dentro da sua principal competição, que é o Campeonato Brasileiro, está sendo relegada a segundo plano pela CBF. Ela empurrou a decisão para os clubes, faltou aí liderança para a CBF e há uma divisão entre os próprios clubes, em dois grupos que estão discutindo direitos de transmissão, direitos econômicos de transmissão. 11 clubes da Liga Forte União, 11 clubes da Série A são favoráveis à paralisação. Outros, alguns não se manifestam, o Palmeiras e o Flamengo já se manifestaram de forma muito aberta que são contra a paralisação e a gente vive esse impasse na tragédia. Então vamos falar mais sobre isso? Vamos. Maurício Noriega, ele viabilizou o contato com o presidente do Juventude, o Fábio Pisamiglio, que agora está conosco. Fábio, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, pessoal. Obrigado por dar um espaço para nós falar um pouquinho aqui do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, vou aqui dar início à nossa conversa, Fábio, perguntando qual que é a situação quando a gente fala do Juventude, em relação ao centro de treinamento, em relação aos funcionários, os familiares também de quem atua na equipe, quem trabalha no clube. Qual que é o panorama que você consegue trazer para a gente? Com relação à estrutura, a gente não tem muito o que reclamar perto do que aconteceu com a dupla Grenal, com a área ali da região metropolitana. Com relação a nossos funcionários, sim, tivemos funcionários que perderam tudo, tivemos funcionários que estavam sem contato com familiares na região aqui, ficaram uma semana, 10 dias sem saber se os familiares estavam bem ou não, realmente muito complicado. E hoje ainda, nesses últimos dias na região de Caxias, tivemos fortes chuvas. Hoje, na madrugada, tivemos tremores de terra, estrondos, deslizamentos, novas pontes caindo. Então, nossa região aqui também está bem preocupante. Não há, como se diz, a enchente que acontece em Porto Alegre, porque as chuvas começam aqui e escoam para a região metropolitana. Porém, nós temos aqui um problema diferente, que são os deslizamentos, né? Nori. Presidente, muito obrigado por nos atender nesse momento difícil. Eu faço uma lembrança que Caxias do Sul é a segunda cidade mais populosa do estado do Rio Grande do Sul. Presidente, o Juventude faz parte da Liga Forte União, que se posicionou favorável à paralisação, São 11 times da Série A e eu lembro que são 9 times gaúchos envolvidos nas 4 divisões de Campeonato Brasileiro. Os times que se posicionam de forma contrária à paralisação ou que se omitem em termos de posicionamento, o senhor sentiu uma certa decepção em relação aos seus pares desses times ou até entende esse posicionamento deles? Não, como já disse em outras entrevistas, a gente entende porque parar o Campeonato Brasileiro realmente não é algo simples e pode causar um prejuízo financeiro. Porém, a parte humanitária, a parte psicológica, a meu ver, ela é primordial nesse momento. Como eu disse, quando a gente acha que as coisas vão melhorar um pouquinho, já acaba que vem outra chuva, já voltamos o foco a ajudar as pessoas, não paramos em momento algum. Dentro da Liga Forte também nós temos os dois lados, nós ainda não decidimos se nós vamos ter a votação em bloco ou se vai ser clube a clube, isso ainda está para ser decidido. Mas a opinião de cada um, a sensibilidade de cada um, e a gente não pode julgar isso também.
O que você acredita, Fábio, que está pesando para aqueles clubes que nesse momento se mantêm favoráveis à continuidade do calendário do Campeonato Brasileiro? Que talvez falta de empatia, talvez não queiram dividir o problema que é realmente depois a falta de datas, nós vamos ter aí um desequilíbrio técnico enorme, esquecer toda a parte social. Se eu só pensar na parte desportiva, quando Juventude, Grêmio e Inter voltarem a jogar, nós vamos estar muito abaixo dos outros, sem ritmo de jogo, pouco conseguimos treinar, e vamos ter ainda um jogo atrás do outro. No momento que nós conseguíssemos igualar isso aqui um pouquinho mais, não ia resolver, mas igualasse um pouquinho, pelo menos e a gente ia mostrar uma sensibilidade de, vamos ter um campeonato um pouquinho mais igual, mas isso não, acabou que alguns clubes não entendem assim, até alguns se mostraram solidários oferecendo seus CTs, o que a gente agradece, mas não temos as mínimas condições de tirar os atletas aqui da nossa região, de tirar de perto de suas famílias, que tem atletas que ainda estão com seus familiares em abrigos, recebendo ajuda de outras formas, então isso, a meu ver, não tem, no momento é impensável. Fábio, pensando mais adiante, nós todos esperamos que a situação no Rio Grande do Sul possa melhorar e melhorar rapidamente. Pensando na continuidade da competição, na volta do Juventude, do Inter, do Grêmio, em caso de Série A, à disputa dos jogos. Houve alguma conversa? Existe a possibilidade, por exemplo, de Inter e Grêmio mandarem seus jogos em Caxias, no Alfredo Jaconi, Estádio Juventude, ou no Estádio Centenário do Caxias, ou ainda não houve nenhuma conversa nesse sentido? Por enquanto, só sondagens, nada definitivo, até porque a nossa logística aqui entre Porto Alegre e Caxias também está prejudicada, e nosso aeroporto aqui, ele costuma, agora até ele está sendo muito utilizado, mas ele costuma ter problemas, tanto que o Juventude, 90% das vezes viaja por Porto Alegre, não sai de Caxias, então entre nós aqui até a gente poderia se ajudar, porém a logística de outros clubes para cá fica totalmente impossibilitada. Então, como eu disse, né, o aeroporto de Porto Alegre, a previsão é final do mês, 30, a última, por enquanto é 30 de maio, e nesse período não se sabe o que vai fazer. Hoje, provavelmente, nosso aeroporto, esses últimos dias, está fechado, e o que está sendo utilizado do aeroporto é para receber ajuda humanitária. Então, seria até um contrassenso utilizar a estrutura para fazer futebol acontecer. Fábio Pisamiglio, o presidente do Juventude, nessa conversa aqui conosco no Visão de Jogo. Mais uma vez, muito obrigada, Fábio, por trazer um pouco do posicionamento do Juventude diante do que estamos acompanhando. Que fiquem em segurança todos aí. Muito obrigado, a gente está sempre à disposição para falar aqui da nossa região. Maurício Noriega vai seguir conosco. O Nori que conseguiu o contato com o presidente e até, Nori, pegar um pouco do teu posicionamento com relação a essa data de 27 de maio. É prematuro a gente falar dessa retomada para os times gaúchos? Eu acho que é prematuro porque nós não sabemos qual será a condição, principalmente dos estádios do Inter e do Grêmio. E qual será a condição também do Estado do Rio Grande do Sul de fornecer, por exemplo, a condição de segurança para um jogo de futebol. Os jogos de futebol demandam, lá no Sul eles chamam de brigada, da brigada militar. Nós chamamos no resto do país de polícia militar. Demanda policiamento para que seja feita a segurança, o transporte das equipes visitantes ao estádio. E não se sabe hoje se isso é uma prioridade para o Rio Grande do Sul. Inclusive tem um posicionamento muito forte de um dos vice-presidentes do Grêmio, do Antônio Brum, dizendo que é uma brincadeira de mau gosto da CBF jogar essa decisão para 27 de maio. Eu acho que existe aí uma certa omissão da CBF. Eu trouxe aqui aquela informação e repito, Carol, de que a CBF hoje está muito mais interessada na questão da Copa do Mundo Feminina, que deve ser no Brasil em 2027, por causa do Congresso da FIFA. Então existem várias situações. Eu defendo a paralisação do campeonato, mas entendo quem não defenda a paralisação do campeonato, porque existem outras situações, inclusive econômicas. Alguns clubes dizem que eles precisam estar em atividade para poder ajudar economicamente o Rio Grande do Sul. Não é uma decisão fácil, mas eu estou com o presidente Fábio Pisamiglio do Juventude. Há uma falta de empatia geral dos clubes de futebol e uma omissão por parte da Confederação Brasileira de Futebol.
Bem, enquanto isso, então, o Campeonato Brasileiro continua. Então, rapidamente aqui, Nori, principais destaques dessa rodada. A gente tem que destacar o Atlético Paranaense e o Bahia, que são os líderes do campeonato. A liderança, de fato, é do Atlético, pela questão dos critérios de desempate. Conseguiu uma excelente vitória sobre o Palmeiras por 2-0, jogando em Barueri. A gente vê a diferença. Eles têm o mesmo número de pontos, Carol, 13 pontos. O saldo do Atlético de 6 dá ao Atlético a liderança. O Flamengo encostou, ganhou do Corinthians, né? O Botafogo faz uma ótima campanha, assim como o Cruzeiro, Atlético Mineiro, mas é difícil fazer qualquer tipo de colocação mais profunda em relação à tabela, porque nós temos times com 3 jogos, com 4 jogos, com 5, com 6 jogos. Então não há um equilíbrio em termos de participação. Está desigual esse andamento dos jogos, e não né? sabemos quando isso vai ser igualado. E há uma questão também que envolve o Criciúma. Por uma coincidência, o Criciúma, que não é do Rio Grande do Sul, é de Santa Catarina, também está sem jogar. Porque por essa coincidência da tabela, ele tinha vários jogos contra os times gaúchos. A gente está vendo aí a vitória do Atlético Paranaense sobre o Palmeiras, jogou muito bem. Esse é o segundo gol contra do Gustavo Gomes. A particularidade do jogo, quando estava 0-0, no finalzinho do primeiro tempo, o Rafael Veiga do Palmeiras perdeu um pênalti. E na sequência acontece o gol do Atlético Paranaense, uma cobrança de falta do Pablo, que desvia no próprio Rafael Veiga. A gente está vendo esse primeiro gol. E aí termina o primeiro tempo com esse 1-0. Pelo que a gente está acompanhando da atuação do Atlético Paranaense, tende a seguir nesse ritmo aí de vitórias? O campeonato ele é traiçoeiro, o Campeonato Brasileiro. Ele muda muito, né? Basta lembrar é como o tempo, né? Tem umas mudanças de tempo. A gente está vendo aí o Bahia também. O Atlético, para mim, hoje está o melhor time do Campeonato Brasileiro. É o time mais consolidado, sabe o que faz em campo. O Bahia tem jogado muito bem, mas eu destaco que o Atlético, além do Campeonato Brasileiro, faz uma ótima campanha também na Sul-Americana. Então essa liderança não é por acaso. E a campanha do Bahia também não é por acaso, porque o time está jogando bem. Maurício Noriega, no Visão de Jogo, aqui conosco. Obrigada, Nori. Muito obrigado, Carol.